Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais uma reflexão. Algo que está sendo muito debatido e discutido, porém a solução já está na Bíblia, na Tanar. Os judeus, discípulos de Jesus e Yeshua, chamam no hebraico Tanar. A Tanar é a Bíblia, de Gênesis, Bereshit, até Apocalipse ou Revelação. Então, um grande debate, uma discussão. Quem é o pai da fé? É Noé ou Abraão? Essa discussão ela se tornou muito vigente porque, como na igreja do primeiro século, Yeshua, Jesus e seus discípulos, os 12 apóstolos, e os discípulos dos apóstolos e de Yeshua também, ensinavam as pessoas. E eles ensinavam em todos os lugares. Porém, era a princípio o Yeshua, Jesus, mais para os judeus. Ele veio primeiro para os judeus. Ele chegou assim também a pregar, a falar para grandes multidões, e havia alguns gentios, como os romanos. Os romanos, eles prevaleciam em Israel na época de Yeshua, Jesus. Então, teve até conversões romanas, ou seja, de não judeus, gentios, né? Os romanos não são judeus, eles são gentios. A gente chama de não judeu. Teve o caso, né, daquele centurião romano que pediu para os seus servos buscar o apóstolo Pedro, que estava orando na laje. E havia muito conflito naquela época da primeira igreja, porque começou a adentrar a fé não mais pessoas somente judias, mas também pessoas gentias. Por toda a época, né, da Bíblia, nós vemos pessoas, depois dos judeus, pessoas não judias também dentro a fé, como Raabe, né, como Ruth, embora eram poucas pessoas. Mas na igreja do primeiro século, a de Yeshua, Jesus, começou a adentrar a fé muitos gentios, muito não judeus. Inclusive o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, pregava muito para gentios, não judeus. Sabemos que o apóstolo Paulo, em todo lugar que ele ia, primeiro, ele ia na sinagoga judaica pregar para os judeus. E após, ele ia pregar para multidões de gentios, de não judeus. Nós temos o livro de Gálatas, né? As pessoas em Gálatas eram, em sua maioria, gentios. Nós temos o livro de Romanos, em sua maioria, gentios, entre outras. Então, veja bem, o pai da fé, naquela época da primeira igreja, havia alguns judeus, não todos, alguns. Nós vamos ver em Atos 15, que era alguns do partido da circuncisão. Dentre esses do partido da circuncisão, a grande parte era gentil, mas tinha alguns judeus também. E o que o partido da circuncisão alegava? Que o gentil, o não judeu, para adentrar a fé, tem que ser circuncidado. Então, eles tiram, né, uma pele do crepúsculo, do órgão genital masculino e circuncida. Porém, nós vamos ver que depois da obra de Yeshua, Jesus, isso não é mais válido, não é mais preciso. Um gentio que quer adentrar a fé de Abraão, Isaac e Jacó, a fé bíblica, a fé, né, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó e do Messias Yeshua Jesus, o gentio, o não judeu, não deve circuncidar. Isso é ordem apostólica, nós vamos ver depois em Atos 15. Então, nós vimos que Abraão foi chamado, recebeu o chamado para resgatar todos aqueles povos, aquelas nações que Deus criou com a linguagem, né, que não havia uma confusão na linguagem,
Então assim ele criou os povos e as nações, espalhou sobre toda a terra, e Abraão no capítulo 12 é o antídoto, isso nós já vimos. Ele veio para resgatar aqueles povos, aquelas nações, aquelas famílias. Então, se nós formos lá para Gênesis 12, vamos lá, tá assim, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, ou Abraão, né? Sai da sua terra e da tua parentela. Sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E aí você vê, e eu de ti farei uma grande nação. Uma grande nação, aí é os judeus, é Israel. Através de Abraão, Isaque e Jacó, foram feitos os judeus, hoje, né, chamado de judeus, uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Então você vê que através de Abraão vai ser resgatado todas as famílias da terra, não só os judeus, mas também o não judeu, judeu e não judeu. Então nós vemos Abraão é o plano de Deus de redenção para todas as nações, inclusive os judeus e os não judeus. Mas até hoje tem alguns judeus, ou nós chamamos de judeu ortodoxo, que é uma parcela pequena de Israel, que são religiosos, eles não creem, essa pequena parcela de judeu ortodoxo não crê que Yeshua Jesus é o Messias, porém há sim judeus que são taxados de judeus messiânicos, mas são judeus também, porém são judeus que creem que Jesus, Yeshua, é o Messias. E são chamados, taxados de judeus messiânicos, mas são na verdade judeus. Sempre houve judeus discípulos de Yeshua, desde a época de Yeshua. Tanto é que os apóstolos, 12, eram judeus. Aquelas multidões que nós vemos, a Yeshua pregando, os apóstolos pregando, eram judeus. 99,9% judeus. Porém, depois, claro, o evangelho foi colocado para todas as nações. Jesus falou primeiro na Judéia, na Galileia, e assim vocês vão espalhar para também todas as pessoas, né? As nações da face da terra. Então você vê Abraão com chamado para resgatar só judeus? Não. Judeus e não judeus. Por que eu estou querendo frisar isso? Porque os judeus ortodoxos, até hoje, esses, que é uma pequena parcela também da população de Israel, eles não aceitam que um não judeu adentre a fé sem ser circuncidado. Então, o gentil, o não judeu, paga um grande valor para esse judeu ortodoxo. É feito uma circuncisão mesmo, é tirado o crepúsculo do homem, né, que não é judeu. Eles dão um certificado como convertido, porém não vai virar judeu, ele continua não judeu. Só que isso é proibido pelo apóstolo Paulo, então é uma ordem apostólica. E nós vamos ver que houve grande confusão sobre isso. Porque para esses judeus ortodoxos, ou esses judeus que não aceitam Yeshua e são os religiosos, porque nem toda a população de Israel é religiosa, mas os ortodoxos, eles não aceitam. Eles falam que os não-judeus, que os gentios, eles, na verdade, o pai da fé deles é Noé. E que o pai dos judeus é Abraão. Porém, isso não é verdade. O apóstolo Paulo Shaul nos ensinou claramente. Nós vamos ver num próximo vídeo essa parte, onde eu vou mostrar a ordem apostólica de Shaul Paulo para não circuncidar os gentios, os não-judeus. E aí, para você? Você sabia disso? O pai da fé é Noé ou Abraão?